Essa é a oitava aula do curso de Introdução à Ciência do Direito e o tema dessa aula, as questões que vão guiar essa aula é, inicialmente, será que toda norma jurídica é justa? Mais do que responder essa questão, que aliás eu ainda vou voltar a tratar ela sobre diferentes aspectos, o que eu vou, na verdade, me debruçar nessa aula é a seguinte questão. Qual que, antes da gente pensar se toda ordem jurídica é justa, a resposta, acredito que para a maior parte das pessoas que estão me escutando é não, e para Kelsen também, mas vai ser interessante entender as razões dele. Mas antes disso é preciso começar respondendo a seguinte questão. Qual a relação entre norma e valor? Bom, para Kelsen, toda norma ela se vincula a um juízo de valor positivo ou negativo. Ou seja, há sempre uma distinção que é feita na realidade entre aquilo que deve ser e aquilo que não deve à luz de uma determinada norma. Então, a realidade ela passa a ser interpretada à luz da norma jurídica de um ponto de vista positivo ou negativo, como lícito ou ilícita aquela conduta, aquele comportamento. Vou ler uma passagem de Kelsen sobre isso, que está na página 19 da Teoria Pura do Direito. Diz lá Kelsen: o juízo segundo o qual uma conduta real é tal como deve ser, de acordo com uma norma objetivamente válida, é um juízo de valor, e nesse caso um juízo de valor positivo. Significa que a conduta real é boa. O juízo segundo o qual uma conduta real não é tal como, de acordo com uma norma válida, deveria ser, porque é o contrário de uma conduta que corresponde à norma, é um juízo de valor negativo. Significa que a conduta real é má. Uma norma objetivamente válida que fixa uma conduta como devida constitui um valor positivo ou negativo. A conduta que corresponde à norma tem um valor positivo. A conduta que contraria a norma tem um valor negativo. A norma, considerada como objetivamente válida, funciona como medida de valor relativamente à conduta real. Fim da citação. Então, uma norma, qualquer que seja ela, mas a norma jurídica, também ela funciona como uma medida de valor relativamente à conduta efetiva, ou real das pessoas. Enfim, então, a partir do momento que uma norma existe, a gente pode interpretar essas condutas como boas ou más nesse sentido mais amplo, ou seja, como conformes à norma ou contrárias à norma. Quando conformes, são boas, qualificadas como boas à luz daquela norma. Quando contrárias, são más, classificadas como más porque contrárias ao que aquela norma dispõe. Então, à luz, por exemplo, de uma determinada concepção religiosa, a gente vai ter condutas boas ou más, vistas como dignas ou meritórias, louváveis, outras como indignas, como pecado, etc. Mas isso à luz daquele conjunto de normas. Então, toda norma instaura um valor na realidade, digamos assim, uma possibilidade de distinguir no real algo bom e algo mal, algo conforme ou não aquilo que a norma diz que deve ser. Então, o que uma norma faz? Ela permite avaliar a realidade, valorar, dar valor aos fatos no mundo. Então, um aspecto importante dessa questão, portanto, é de que a norma instaura um juízo de valor como bom ou mal, como conforme a ela ou contrária a ela. Um aspecto interessante da gente ter em conta é que o que a norma permite avaliar é a realidade que se avalia, ou seja, os atos, os comportamentos no mundo que são avaliados. Apenas fatos, que são coisas aí da ordem do ser, podem ser julgados como valiosos ou não. E isso apenas quando comparados com uma norma. Então é o fato de uma norma ser estabelecida que um dever nasce, o dever de agir conformemente à norma. E a partir de então, do fato dessa norma existir, é que fatos no mundo podem ser avaliados como bons ou maus. Se não existisse norma nenhuma, não existiria nem bem nem mal, não existiria possibilidade de avaliar nenhum fato no mundo, nem como bom, nem como mal, se não existissem normas de nenhuma natureza. Bom, então, e essa avaliação que é feita e que nos permite, então, distinguir na realidade algo bom ou mal, quando conforme ou não ao que deve ser, esses juízos de valor para Kelsen, eles são relativos e arbitrários, né? Ou seja, relativo porque, em princípio, cada um pode estabelecer um valor diferente, e arbitrário porque isso é meramente fruto da vontade humana, é o que a gente quer.
A gente gostaria que as pessoas agissem assim assado, ou a gente deseja que seja assim assado, ou segundo tal concepção, espera-se que as pessoas ajam assim assado, segundo tal crença, que elas se comportem dessa ou daquela maneira e por aí vai. Isso é relativo, isso é em grande medida arbitrário, porque isso é simplesmente uma projeção que nós fazemos no mundo, isso não é uma coisa que está no mundo ele mesmo, não vem das coisas elas mesmas, mas vem do nosso olhar em relação ao mundo. É portanto, algo que nós atribuímos às coisas. Eu vou ler uma passagem na página 19, que Kelsen trata desse ponto, dizendo o seguinte: na medida em que as normas que constituem o fundamento dos juízes de valor são estabelecidos por atos de uma vontade humana e não de uma vontade supra-humana, os valores através delas constituídos são arbitrários. São esses, mas poderiam não ser. Através de outros atos de vontade humana podem ser produzidas outras normas, contrárias às primeiras, que constituam outros valores opostos aos valores que essas constituem. O que, segundo aquelas, é bom pode ser mal segundo estas. Por isso, as normas legisladas pelos homens, e não por uma autoridade supra-humana, apenas constituem valores relativos. Fim da citação. Então, para Kelsen, não existe um legislador sobrenatural, sobre-humano, uma autoridade supra-humana que dita normas de bem, do que é certo e do errado. Não existe essa figura de um Deus nomoteta, né, que dita normas e que nos diz o que é o bem e o mal. Né? O que existe são crenças e que são construções humanas, são maneiras como os seres humanos atribuem valores às coisas no mundo e, portanto, na medida em que não há essa entidade sobre-humana que dita o bem e o mal, o que nós temos são crenças diferentes, concepções que são relativas. Né? Ainda que as pessoas tenham crenças religiosas ou acreditem que há um Deus e que esse Deus dita o bem e o mal, etc., obviamente isso não quer dizer que todas as pessoas compartilhem dessa mesma crença. Então isso, de um ponto de vista social, não passa de uma valoração relativa, ou seja, relativamente às pessoas que são, por exemplo, católicas, ou relativamente às pessoas que são X ou Y, acredita-se que tal coisa é boa, tal coisa é má. Mas isso em relação a esse conjunto de crenças. Né? Então, o que Kelsen está defendendo é justamente que, na medida em que a gente não aceita uma autoridade supra-humana comum a todos os seres humanos, ou seja, que todos estejam de acordo com aquela autoridade, que a gente não tem como qualificar nenhum valor como absoluto, ou seja, como tendo que ser o mesmo para todo mundo. Todo valor vai ser relativo porque todo valor vai ser produzido pelo homem. Né? Vai ser relativo nesse sentido porque as concepções humanas mudam as leis humanas, aquilo que a gente acha certo, errado, o que a gente acha que deve ou não deve ser, isso altera, isso varia, isso é relativo. E, portanto, as normas que ditam o bem e o mal não são absolutas, elas são relativas desse ponto de vista kelseniano. Né? Aqui acho que é interessante fazer uma referência a um filósofo que claramente foi uma influência importante, não só para Kelsen, mas para todo o pensamento positivismo de uma maneira geral. E esse pensador é um filósofo inglês, na verdade nascido em Edimburgo, né, na Escócia, do século XVIII, chamado David Hume, que é um grande filósofo, foi um empirista radical, um cético, tanto em relação à fundação da moral como também da ciência, e que tem obras importantes voltadas para essa questão da moral, e basicamente a tese que ele defende, que está muito claramente expressa aqui na teoria pura do direito, é de que o julgamento da razão ela se exerce apenas sobre questões de fato, ou seja, só é possível uma ciência sobre aquilo que está no mundo, que é observável, etc. E que, portanto, a moral ela não tem um fundamento racional, ela não tem ela não é possível de um tratamento propriamente racional. É isso mais ou menos que o Kelsen está dizendo. No final das contas, ela vai ser sempre relativa, vai ser sempre arbitrária. Eu vou ler uma passagem, aliás, uma outra tese importante do Hume, de que a moralidade, no final das contas, ela não está no mundo. Né? O mundo, ele mesmo, não tem valor nenhum. As coisas no mundo não são boas nem más. A moralidade está em nós, é algo que reside em nós, é nós que projetamos isso no mundo. Né? A moralidade, portanto, ela decorre, segundo Hume, de uma espécie de sentimento e não de um fato, ou seja,
a condenação em relação a uma conduta, por exemplo, como sendo injusta, como sendo errada, como sendo um pecado, etc., isso decorre, em última instância, de um afeto, de uma paixão, de uma repulsa que a gente tem em relação àquela conduta. E sem essa paixão, sem esse sentimento, nós seríamos absolutamente indiferentes aos fatos, né? Ou seja, o que nos faz valorar fatos como bons ou maus é o fato de que estamos vinculados por um determinado sentimento. Nós sentimos, de alguma maneira, esses atos, né? E na base mesmo das nossas avaliações morais, o que existe é um sentimento básico, seja de aprovação, seja de repulsa. Enfim, então, diante daquilo que a gente aprova, a gente tem um sentimento de aprovação lá no fundo que nos faz considerar que aquilo é bom. E no caso do mal, tem um sentimento de nojo, de reprovação, de repulsa, que está no fundo daquilo que seria a nossa valoração como negativa, como sendo mal, como não devendo ser. Será sempre necessário, então, recorrer, em última instância, não a razão para entender os valores, mas as decisões do sentimento. Para ilustrar isso, eu vou dar o exemplo da ingratidão, que é um exemplo que Hume oferece nesse livrinho que está aqui na minha mão, que é uma investigação sobre os princípios da moral, um livro do David Hume, e que ele diz o seguinte sobre a ingratidão. Ele fala assim: podemos inferir que o ato condenável da ingratidão não é nenhum fato particular e individual, mas decorre de um complexo de circunstâncias que, ao se apresentarem ao espectador, provocam o sentimento de censura, em função da peculiar estrutura e organização de sua mente, né? Ou seja, é o espectador, na sua mente, que tem um sentimento em relação ao fato de repulsa, e é por causa desse sentimento de repulsa em relação ao fato que nós atribuímos um valor negativo àquele fato, como sendo mal, como se não devesse ser assim, como se estivesse errado, reprovando, então, moralmente aquele comportamento. Enfim, então, no fundo, o que existe é um mero sentimento, uma reação em relação ao comportamento. A moralidade, portanto, não reside em nenhuma questão de fato, ela não é um objeto da razão, não vai haver nenhuma ciência do bem e do mal, não é possível resolver racionalmente as questões da moral. Na verdade, um fato, um comportamento, pode despertar em nós sentimentos. E assim, a moralidade ela está em nós e não no mundo. O mundo ele mesmo não tem bem nem mal. Somos nós quem vemos as coisas como boas ou como más em função dos sentimentos que temos em relação a essas coisas. E para Hume simplesmente não é possível uma moral fundada racionalmente, porque na medida em que a moral é uma mera percepção do mundo e não algo que está no mundo ele mesmo, não é possível racionalmente estabelecer isso, porque a visão que se tem das coisas ela vai sempre variar, vai ser sempre relativa. Então ele é um cético, o David Hume é um cético em relação à possibilidade de uma fundamentação racional da moral. Ele para usar um termo técnico, ele é um não cognitivista moral, ou seja, não acredita na possibilidade de um conhecimento racional acerca do bem e do mal. Essa é uma postura que está na base do positivismo jurídico de uma maneira geral e que claramente também é expressa no pensamento do Kelsen. Enfim, então, também Kelsen não acredita na possibilidade de uma razão prática ou de uma fundamentação racional da moral. Para terminar essa referência a Hume, eu queria ler uma passagem de uma outra obra dele, uma obra mais substancial, a mais importante, mais famosa dele, que é o Tratado da Natureza Humana, que é uma obra de 1739, na qual diz Hume, então, o seguinte: quando declaramos que uma ação ou caráter são viciosos, tudo o que queremos dizer é que, dada a constituição de nossa natureza, experimentamos uma sensação ou sentimento de censura quando os contemplamos. O vício e a virtude, portanto, podem ser comparados a sons, cores, calor e frio, os quais, segundo a filosofia moderna, não são qualidades nos objetos, mas percepções na mente. Em última instância, perceba o que ele está dizendo, ao aproximar o bem e o mal dessas questões, como cores, calor e frio, por exemplo, está mostrando como que isso não passa de uma percepção nossa e não algo que está no mundo ele mesmo. Ou seja, o frio e o calor, as coisas não são frias nelas mesmas, nem quentes nelas mesmas, elas são frias em relação a alguma coisa e depende de uma percepção específica. Só existe frio e calor em função de uma percepção.
a cor a mesma coisa, não existe cores propriamente no mundo, existe uma determinada conformação, dependendo da capacidade visual e do espectro de cor, etc. Enfim, então o que nós temos são projeções, vamos dizer assim, né? Bem e mal, ou algo vicioso ou meritório, isso não passa de sensação e sentimentos que nós projetamos no mundo, né? E por isso não são passíveis de conhecimento racional, porque afinal de contas nós podemos projetar qualquer coisa no mundo e essas projeções são relativas e variáveis, né? Enfim, então essa postura de Hume que vai ecoar fortemente no pensamento positivista e na teoria pura do direito. Bom, voltando a Kelsen, retomando um ponto que já foi tratado na aula passada, para Kelsen, então, nós vamos ter um valor subjetivo, que é esse, decorre dessas percepções subjetivas relativas que cada um pode ter em relação aos fatos no mundo, e um valor objetivo, que é aquele que decorre de algo válido, de uma norma válida. Vou ler a página 21 para 23 da Teoria Pura do Direito, diz Kelsen. O valor que consiste na relação de um objeto, especialmente de uma conduta humana, com o desejo ou a vontade de um ou vários indivíduos, aquele objeto dirigido pode ser designado como valor subjetivo, para o distinguir do valor que consiste na relação de uma conduta com uma norma objetivamente válida e que pode ser designado como valor objetivo. Quando o juízo segundo o qual uma determinada conduta humana é boa apenas significa que ela é desejada ou querida por uma outra ou várias outras pessoas, e o juízo segundo o qual uma conduta humana é má apenas traduz que a conduta contrária é desejada ou querida por uma outra ou várias outras pessoas, então o valor bom e o desvalor mau apenas existem para aquela ou aquelas pessoas que desejam ou querem aquela conduta ou a conduta oposta, e não para a pessoa ou pessoas cuja conduta é desejada ou querida. Enfim, então ela é meramente relativa àquelas pessoas que desejam isso. Diversamente, diz Kelsen, quando o juízo segundo o qual uma determinada conduta humana é boa traduz que ela corresponde a uma norma objetivamente válida, e o juízo segundo o qual uma determinada conduta humana é má traduz que tal conduta contraria uma norma objetivamente válida, o valor bom e o desvalor mau valem em relação às pessoas cuja conduta assim é apreciada ou julgada, e até em relação a todas as pessoas cuja conduta é determinada como devida, como devendo ser, pela norma objetivamente válida, independentemente do fato de elas desejarem ou quererem essa conduta ou a conduta oposta. Fim da citação. Em suma, então, está na página 22, o valor em sentido subjetivo, ou seja, o valor que consiste na relação de um objeto com o desejo ou vontade de uma pessoa, distingue-se do valor no sentido objetivo, ou seja, do valor que consiste da relação de uma conduta com uma norma objetivamente válida, né? Enfim, então aqui está clara essa ideia justamente de que o valor objetivo, ele é objetivo por isso. A palavra objetivo, na tradição filosófica, significa aquilo que vale para todos, aquilo que é comum a todos, que é objetivo nesse sentido. E o subjetivo é aquilo que vale para alguns sujeitos, objetivamente. Então, o valor subjetivo é aquilo que vale para alguns sujeitos. Então, para alguns sujeitos, o ato de linchamento vai ser um ato de heroísmo, para outros vai ser um ato de vilania, né? Um ato de crueldade. Mas isso é subjetivo. Para uns é uma coisa, para outros vai ser outra. Agora, objetivamente, isso é um crime, porque, afinal de contas, não está amparado pelo nosso Código Penal. Essa violência, ela simplesmente é um crime, ela é criminosa. Bom, ao dizer isso, que isso é um crime, perceba, isso não é um valor subjetivo, não é por eu acho um crime ou não acho um crime, isso é um crime à luz do nosso direito posto. Então, esse valor objetivo, ele é objetivo porque ele vale para todo mundo, ou seja, independentemente do que eu acho subjetivamente daquele ato, se eu acho bom ou mal à luz das minhas crenças ou do que eu acho das coisas, etc., independentemente disso, o valor objetivo vai ser o mesmo. Ou seja, quando eu estou fazendo uma avaliação objetiva do valor de uma conduta à luz de uma norma jurídica válida, pouco importa qual é a minha avaliação subjetiva do ato. Por exemplo, eu posso achar que as mulheres devem ter o direito, por exemplo, a interromper uma gravidez indesejável e fazer uma prática, por exemplo, segura de aborto,
Mas o fato de eu achar isso não significa que eu posso dizer que, de acordo com o nosso direito hoje vigente no Brasil, que essa prática é lícita. Enfim, isso está previsto como crime no nosso Código Penal. Então percebo que, independentemente da minha avaliação subjetiva da prática, objetivamente, enquanto cientista do direito, eu sou obrigado a reconhecer a ilicitude do ato à luz da norma jurídica válida. Então percebam que, quando eu faço essa avaliação propriamente científica, não importa o que eu acho ou deixo de achar. Se eu acho bom ou mal, se eu sou a favor ou contra, se eu acho que deve ou não ser permitido um determinado modo de ação. Bem, e para concluir, então, o Kelsen, ao fazer essa distinção, o que ele ressalta é que a avaliação do valor pode ser feita, portanto, objetivamente, em relação a uma determinada norma posta, sem que a nossa aprovação e a nossa reprovação interfiram nesse juízo, nessa valoração. Está na página 22 para 23, então, nesse desenho que eu coloquei aqui, como vocês podem ver, tem duas pessoas olhando para a laranja. A primeira está falando que essas são laranjas, esse é um juízo de fato, sim, são laranjas, e a outra dizendo, eu amo laranjas. Obviamente, o que a ciência do direito faz é o primeiro tipo de afirmação, isso são laranjas, ou isso e aquilo. Enfim, são juízos que são objetivos, valem objetivamente. O segundo não, eu amo laranja, uns podem amar, outros podem detestar, isso é completamente subjetivo, isso não vale para todos, esse juízo. Vamos lá na página 22 para 23, para terminar, da teoria pura, diz Kelsen, podemos com efeito determinar a relação de uma determinada conduta humana com um ordenamento normativo, ou seja, afirmar que essa conduta está de acordo ou não está de acordo com o ordenamento, sem, ao mesmo tempo, tomarmos emocionalmente posição em face dessa ordem normativa, aprovando-a ou desaprovando-a. A resposta à questão de saber se, de acordo com a moral cristã, é o exemplo que Kelsen dá. Então, a resposta à questão de saber se, de acordo com a moral cristã, é bom amar o inimigo e o juízo de valor que daí resulta pode e deve dar-se sem ter em conta se aquele que tem de responder e formular o juízo de valor aprova ou desaprova o amor dos inimigos. A resposta à questão de saber se, de acordo com o direito vigente, um assassino deve ser punido com a pena capital e, assim, se a pena de morte para o homicida é valiosa, de acordo com esse direito, pode e deve verificar-se sem ter em conta se aquele que deve dar a resposta aprova ou desaprova a pena de morte. Então, e somente então, é objetivo esse juízo de valor. Então, perceba esses dois exemplos. No caso do direito, similar ao que eu dei anteriormente, enfim, ainda que eu ache que uma pessoa que cometeu um crime hediondo deve ser punida com a pena de morte, obviamente esse meu querer que a pessoa morra ou seja condenada à pena de morte, isso não se converte num dever juridicamente válido. Obviamente é preciso olhar o que está previsto no nosso ordenamento para saber o que pode ser objetivamente estabelecido como dever. O fato de eu aprovar ou desaprovar a morte da pessoa não muda em nada o valor objetivo do dever. A mesma coisa aqui em relação ao exemplo que Kelsen dá da moral cristã, ou seja, à luz da moral cristã, ou seja, do conjunto de preceitos de moralidade estabelecidos por Cristo, a afirmação de que é bom amar o inimigo, obviamente, ela é retirada de várias passagens da Bíblia. Então, uma passagem como bandido bom é bandido morto pode claramente ser estabelecida como má do ponto de vista de uma moral cristã, à luz da ideia de que o que a moral cristã ensina não é que se deve amar só os bons ou só os amigos, mas também aqueles que são pecadores ou aqueles que são seus inimigos. Enfim, então, esses exemplos de Kelsen aqui são exemplos que mostram como que essa avaliação objetiva, ou seja, à luz de um conjunto de normas postas que é o direito, ou à luz de um conjunto de prescrições de moralidade, que é a Bíblia, permite que a gente avalie algo como conforme ou não, objetivamente, seja a Bíblia, seja o direito. Então, percebo que, nesse sentido, nós podemos ter um valor objetivo à luz da Bíblia ou objetivo à luz do direito, que é o que nos interessa, especialmente na ciência do direito. Bom, então essa foi a 8ª aula. Até a próxima.